Olá, meus amigos. Meu nome é Marco Aurélio, sou expositor aqui no SEAC Bauru e agradeço a todos pela presença, pela oportunidade de se disporem a acompanhar as nossas palestras online ou gravadas neste momento de pandemia. Afinal de contas, é a maneira que nós temos hoje para chegar até vocês e, desta forma, levar um pouquinho do conhecimento que cada um de nós, expositores desta casa, tem sobre os diversos temas relacionados à doutrina. Eu escolhi e agradeço a oportunidade de ter a oportunidade de escolher o tema que eu apresentarei ao Maurício e à diretoria da casa, porque ele vem de encontro realmente às necessidades atuais de toda a humanidade. Todos nós buscamos a felicidade. Então, ao pensar no tema, a proposta foi iniciar a nossa conversa fazendo uma pergunta: você é feliz? Mas antes de entrarmos na apresentação e discussão desse tema, eu convido todos vocês a uma breve oração inicial para que possamos entrar em sintonia com Deus, com Jesus e os seus trabalhadores na espiritualidade. Mestre Jesus, Senhor Deus, a inteligência suprema e a causa primeira de todas as coisas, muito obrigado pelo presente que nos é a vida. Presente para o espírito que foi criado para que viva por toda a eternidade. Foi criado simples e ignorante, mas a vida lhe foi dada para experimentar tudo o que ela pode nos oferecer. Sejam as coisas boas, sejam as coisas más, mas a grande verdade, o mal não existe. O mal é o desconhecimento do homem, daquilo que lhe faz o bem. E mais do que isso, sabendo exatamente o que lhe causa o bem, é mais do que necessário querer esse bem a todos os nossos irmãos. Afinal de contas, todos somos filhos de Deus. Esta foi a grande mensagem que Jesus nos deixou. Ame o teu próximo. Faça por ele aquilo que você gostaria que lhe fosse feito. Ame o teu inimigo, em especial esse, porque sabemos das complicações advindas dessa falta de bom senso e dessa oportunidade de se relacionar mais uma vez com o seu inimigo no sentido de esclarecer os problemas, de sanar os males e retomar a caminhada rumo à evolução no conhecimento e na moralidade. Que Jesus nos intua nos temas aqui apresentados, no conteúdo aqui apresentado, e que ele possa ser assim exposto de forma clara, simples, e que os nossos irmãos possam aproveitar essas exposições, raciocinar sobre elas e, se considerarem boas e justas, aplicarem-nas em suas vidas. Que assim seja. Bom, então o tema da nossa exposição hoje é Você é feliz? O meu objetivo com a apresentação, com essa apresentação especial, é trazer para vocês a compreensão do verdadeiro sentido da felicidade na Terra e, da mesma forma, explicar o processo de aquisição da felicidade atual, que é a que nos marca, né? É a vida atual, é a vida presente, é o estar aqui que nos marca emocionalmente. Então precisamos aprender a entender, a buscar a felicidade de uma maneira correta. Uma felicidade não apenas circunstancial, não apenas individual, mas para toda a coletividade na Terra. E também com vistas, já que somos espíritas, acreditamos na continuidade da vida após a morte, então vivemos o hoje com os olhos no futuro. Então, essa é a minha intenção, entendermos o contexto da felicidade na Terra para que possamos viver melhor aqui, mas também no plano espiritual.
Então, o nosso roteiro de estudo aborda esses tópicos. Começamos ali com conceitos a respeito de Deus, o nosso Criador, com o conceito de que somos espíritos, com o conceito que a vida não compreende o nascer, crescer e morrer na carne, que somos espíritos que viveremos para todos sempre, que há leis universais que regem o equilíbrio de toda a criação de Deus, de todo o universo, que há uma programação reencarnatória que por si só pode explicar toda a gama de experiências que vivemos aqui na carne, que há diversos mundos, né? Assim como o espírito evolui, os mundos são adaptados, são elaborados, são planejados para atender às necessidades de evolução desses espíritos dentro dessa escala evolutiva. Então há pluralidade de mundos, uma pluralidade de mundos, mas também há a evolução dos mundos. E que a Terra é um planeta de provas e expiações, o que pode explicar muito o porquê do nosso sofrimento. E aí a nossa mensagem final, ok? Então começamos trazendo uma epígrafe bíblica. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Não é fácil entender atualmente, vivendo aqui enquanto encarnados, vivendo na carne, exatamente o que quis dizer Jesus com essa afirmação. Nós não conseguimos ainda entender, em razão da nossa imperfeição, por que os aflitos, por que os que sofrem são bem-aventurados e serão consolados. Então, após a nossa exposição, certamente a nossa visão e o nosso entendimento sobre essa afirmação contida ali na Bíblia nos fará mais sentido. E aí, trazendo na íntegra essa citação, ela se encontra lá em Mateus, mas eu vou citar outras duas. Ela se encontra em Mateus 5, capítulo 5, versículo 4, 6 e 10, e que nós encontramos ali. Bem-aventurados os aflitos que choram, pois eles serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Em Lucas 6, 20 e 21, bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis. E ali, por fim, em Lucas, capítulo 6, versículos 24 e 25, encontramos: Mas ai de vós ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Muito provavelmente, em razão dessa última frase que acabamos de ler no parágrafo, na citação de Lucas 6, 24 e 25, é porque se fala aí dos conceitos, da teoria, né, do inferno, né? E acreditar no inferno é ir na contramão do que nós entendemos racionalmente do que seja Deus, o nosso Pai, a inteligência suprema e a causa primeira de todas as coisas. Se sou infalível, me desculpem, se sou um espírito imperfeito e por isso estou reencarnado na Terra, eu sou Pai. Eu não quero a danação eterna para o meu filho. Então, realmente, quando estamos aqui, sob a ótica da carne, não conseguimos entender nenhuma dessas epígrafes citadas no Evangelho. É muito difícil, porque nós lidamos muito com a emoção e com o que nós vivemos agora, hoje, né? O nosso estado emocional hoje é reflexo de tudo que está nos acontecendo hoje e também é uma carga de tudo que já vivenciamos por toda a vida desde que nascemos na carne. Mas devemos lembrar que a vida não se limita, e eu acabei de citar isso aqui no roteiro de estudo, a vida não se limita à vida na carne. Precisamos já viver com os olhos para a vida eterna. Só aí nós poderemos entender o que significam todas essas afirmações de Jesus. E ali no Livro dos Espíritos, na questão 920, Kardec pergunta a espiritualidade: pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? E a espiritualidade lhe responde: não.
Então, não pode o homem gozar de completa felicidade na terra. Esse é o ensinamento dos Espíritos. Não há felicidade plena na terra. Por isso que a vida lhe foi dada como prova e expiação. Já vemos um novo entendimento. Ora, não há felicidade na terra, porque a vida nos é dada como prova, prova no sentido de novos aprendizados para o espírito, de novas experiências para o espírito reencarnado, no sentido de evoluir no entendimento do que é a vida, da origem da vida, do porquê estamos aqui, para onde iremos. Então, nós vivemos várias experiências na carne para evoluir em todo esse conhecimento. E é evoluindo nesse conhecimento que entendemos o bem e o mal, o que é bom e o que é ruim. E expiação seria como eu pisei na bola no passado, numa outra reencarnação, ou mesmo nesta vida. Eu preciso ressarcir esse erro. Jesus disse que deveríamos perdoar, que devemos nos sermos rápidos, né, no sentido de perdoar aqueles que nos ofendem e de nos reconciliarmos com esses irmãos com os quais a gente tem algum tipo de conflito, de diferença, né? Então a expiação é exatamente essa oportunidade de recomeçar do zero e se entender com o teu irmão. Dele, do homem, porém, depende a suavização dos seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Então, assim, podemos abstrair da leitura do item 920 que a felicidade plena, tal qual gostaríamos que fosse, né? E devemos deixar bem claro que o conceito de felicidade, o entendimento de felicidade que cada um de nós ainda é muito imperfeito, ainda é muito egoísta. Eu tenho que ser feliz, eu preciso ter paz, eu preciso ter conforto, mas eu ainda não me preocupo com o próximo. Eu quero todas essas boas coisas para aqueles que vivem no meu entorno, pai, mãe, irmãos, filhos, esposa, enfim. Mas e o meu inimigo? Ele também é um filho de Deus. E ele merece a felicidade. Então a felicidade que nós vivemos aqui é uma felicidade circunstancial. A felicidade plena não existe na Terra. Circunstancial no sentido de vivermos momentos de alegria, de felicidade, como por exemplo, quando eu me curo de uma doença, quando o meu filho nasce, quando eu me caso, quando eu compro uma casa nova, compro um carro novo, são momentos que deixam o meu que me deixam feliz, realizado, mas ainda é uma alegria material, que advém da matéria. E nós já acabamos de ver ali que a felicidade plena não está na Terra. Então, a felicidade não é a aquisição de bens materiais. Ela vai muito além disso, muito além. Ela não está na matéria. E aí a gente vai discutindo na sequência, tá? Para que possamos entender o que é ser feliz e como buscar a felicidade, precisamos ter bases sólidas de conhecimento. Uma delas é resgatar o conceito do que é Deus. Deus é a inteligência suprema. Nada que existe em todo o universo conhecido e desconhecido é mais inteligente, é mais poderoso que Deus. Vamos lembrar dos atributos de Deus que encontramos ali no Livro dos Espíritos, na sequência aí, né? Deus é eterno, Deus é infinito, Deus é imutável, Deus é imaterial, Deus é único, é onipotente e, em especial, soberanamente justo e bom. Por mais que soframos hoje, devemos nos lembrar, Deus é a inteligência suprema e Ele é soberanamente justo e bom. E aí nós encontramos ali no item 4, onde você pode encontrar a prova da existência de Deus, num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa, procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e a vossa razão vos responderá. Olhem, meus irmãos, para a beleza da vida na Terra. Olhem para a complexidade da vida na Terra. Olhem para a natureza, para o ambiente material. Olhem para o universo. Eu gosto muito de assistir vídeos no YouTube sobre física quântica, sobre a origem da vida, sobre a origem do universo. Vale a pena, meus irmãos, vocês irem buscar o que a ciência hoje já encontrou em termos de entendimento sobre a origem de tudo.
A ciência tem avançado nas suas pesquisas e encontrado algumas respostas. E essa semana mesmo eu assisti no YouTube, salvo engano, meus queridos, o título do vídeo que eu vi no YouTube é O Mundo Subatômico. São 3 físicos, estudiosos aí da física acadêmica e também do mundo subatômico, falando aqui das menores porções da partícula, do átomo, dos elétrons, dos prótons, dos nêutrons, dos quarks, gluons, pósitrons, etc, etc. E tem uma parte muito interessante nesse vídeo, que um doutor, professor doutor, hein? Ele fala que existe um gap, quando você olha a partir para a vida, e em especial para a vida do ser humano. Quando você olha para o átomo, e todos nós somos compostos de átomos. Tudo que nós enxergamos e vivemos e conhecemos como matéria é composto de átomos. Né? Existe aí uma conformação dos prótons, dos nêutrons, dos elétrons, enfim, das partículas menores. Elas, de acordo com o seu padrão de vibração, elas se ligam por forças da física, né? Podemos dizer aqui o eletromagnetismo, podemos relembrar da força fraca, da força forte, enfim. Tá faltando uma que eu não me lembro. Mas os átomos, eles se ligam, e conforme essa ligação, e essa ligação é por padrão de vibração, né? E eles formam os mais diversos materiais. Então, esse professor, esse doutor em física, professor doutor em física quântica, ele fala que há um gap. A física, a ciência não consegue explicar. Quando você olha da menor porção da matéria, que são as moléculas, que são os átomos agrupados formam moléculas, e a partir daí as várias substâncias, há um gap. Não se explica a origem da vida. E um outro gap que ele cita, não se explica a origem da inteligência. Como é que nós pensamos? Qual é a reação química que leva ao pensamento? Vale muito a ver. Se eu não me engano, é mundo subatômico. Então, nós já entendemos o que é Deus. Tá? Então, vamos entender que nós não somos apenas o corpo de carne. Deus, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, ele criou, né, 2 coisas no universo. Os elementos gerais do universo, que são o espírito e a matéria. O espírito é o que somos, é o ser pensante. O princípio é o elemento, é o princípio inteligente do universo. Ele é criado simples e ignorante. Nesses momentos nós estagiamos ali no reino mineral. Nós sequer temos a percepção da vida e de que existimos, e muito menos da nossa individualidade. Tudo isso é conquista no desenrolar das experiências que vivemos na vida, saindo dos reinos mineral, passando pelo vegetal, indo para o animal, momento em que ali no animal nós desenvolvemos o nosso instinto, os nossos vários instintos, né? Para que mantém, né? que são leis universais que refletem exatamente os mesmos atributos de Deus. Então, são eternas, são imutáveis, são soberanas, são justas e têm por finalidade o bem de todos nós. Nós vamos evoluindo, e ali no mundo animal nós desenvolvemos os nossos instintos, em especial de reprodução, de sobrevivência, né? E damos os primeiros passos para a inteligência, para o desenvolvimento do intelecto, da capacidade de pensar e de interagir com o meio. Mas essa capacidade de pensar, de compreender o meio, de transformá-lo, né, o espírito adquire no reino hominal. Então nós temos o espírito, o elemento espiritual. O espírito é o princípio inteligente do universo, e a matéria. O corpo físico é a matéria. E ligando um ao outro, nós temos aí o perispírito. O espírito pensa, eu preciso reencarnar na Terra, eu preciso ter um corpo assim, assim, assado, para viver as experiências necessárias à minha evolução na Terra. Então, junto com os trabalhadores, com os técnicos da espiritualidade, nós trabalhamos aí o perispírito, que é um corpo de matéria quintessenciada, desenvolvido, criado a partir da vontade, a partir do pensamento do espírito, da vontade dele, né? Para que
o espírito possa se ligar ao corpo físico e dessa forma interagir no plano material. Acredito que boa parte de vocês já conhecem esses conceitos de espírito, perispírito e corpo físico, então eu paro por aqui. Agora precisamos entender que a vida não compreende o nascer, crescer e morrer. Já entendemos o que é Deus, já entendemos que não somos apenas um corpo de carne, que a vida, agora vamos entender que a vida não compreende o nascer, crescer e morrer. Então, como eu disse para vocês, a caminhada do espírito, desde o momento em que Deus o cria, na simplicidade e na ignorância, sem entender absolutamente nada, sem sequer saber que existe, né? Ele vai evoluindo, né? Então nós temos aqui origem, o espírito ele habita, ele estagia, melhor dizendo, né? A sua experiência no reino mineral. Depois nós evoluímos, quando aprendemos tudo que deveríamos aprender no reino mineral, nós evoluímos, o espírito passa, né, a interagir com o reino vegetal. Ali nós começamos a captar a questão, aqui no mundo mineral, a grande experiência, por assim dizer, é a agregação, a capacidade, o entendimento para o espírito de que a matéria pode ser manipulada e agregada e transformada em várias outras. O espírito ele vivencia no reino mineral essa agregação molecular. No reino vegetal, o espírito ele começa, ele adquire a ânima, adquire vida. Então, o vegetal, o animal e o ser humano são seres orgânicos, e o que caracteriza os seres orgânicos é a existência da vida. Então, no reino vegetal, o espírito experimenta a vida nos seus primeiros passos, né? Calor do sol, a necessidade de se alimentar por intermédio da fotossíntese, da reprodução, né? Através de uma reprodução assexuada, enfim. Mas nós temos os primeiros passos no entendimento, na percepção da vida. No reino animal, como eu já disse para vocês, o espírito, depois que ele passou pelo reino vegetal, pelo mineral, ele está apto a adquirir as experiências no reino animal, onde ele dá os primeiros passos no sentido de desenvolver a sua inteligência, que ainda é muito rudimentar, mas necessária à sua sobrevivência, né? Mas ele vive, na maior parte do tempo, pelo instinto. E o instinto, a lei de sobrevivência, a lei de reprodução, são leis universais, que, como eu já disse para vocês, refletem os atributos de Deus, são para o bem de todos nós. Né? E o instinto ele é o grande protetor da vida, porque a vida é um presente de Deus para com os espíritos, para que eles possam adquirir conhecimento e, ao atingir a humanidade, evoluir ainda mais nesse conhecimento e atingir os estágios de moralidade. Né? E, por fim, depois de aprendidas todas as lições no reino animal, o espírito se habilita ao reino hominal, onde desenvolve o teu intelecto e a tua moralidade. Então, nós nascemos simples e ignorantes, evoluímos desta característica, dessa natureza de simplicidade e ignorância, ou seja, não sabemos de nada, nem o que é bom, nem o que é mal, e vamos evoluindo através da experimentação da vida, no conhecimento exatamente de todas essas questões, do que é certo, do que é errado, do que é bom e do que é mal. Agora vamos entender, então somos espíritos imortais, vamos entender as leis universais. Ora, eu disse há pouco que Deus criou tudo que existe. A inteligência suprema é a causa primeira de todas as coisas. Para estruturar, para organizar, para manter o universo, ele criou leis. Leis que refletem os mesmos atributos, e tudo isso eu já disse para vocês. Né? Então, são o que nós chamamos de leis morais, de leis divinas, de leis universais. Né? E apenas me limito aqui a citá-las. Né? A lei de adoração, a lei do trabalho. Na lei de adoração nós temos a concepção da existência de Deus. Né? E o fato, a adoração significa no sentido de crer em Deus e de entender a sua criação e o objetivo da sua criação. A lei do trabalho, nós precisamos trabalhar, movimentar a nossa vida no sentido de desenvolver o mundo em que vivemos. Isso só é possível através do trabalho, e o trabalho impulsiona o intelecto humano. A lei de reprodução, que garante a sobrevivência da espécie, que garante a possibilidade de novos corpos para os espíritos que estão ainda, né, vivendo aqui no plano espiritual, no entorno da Terra.
a lei de conservação, a lei de destruição, conservação e destruição. Por favor, entendam sempre lei de destruição como algo benéfico. Por exemplo, exemplo clássico, né? Terremotos, maremotos. Eles decorrem de movimentos das placas tectônicas, necessários à reorganização da Terra e manutenção da vida na Terra. Então, é nesse sentido, a matéria ela precisa se destruir para formar novos compostos e, desta forma, os planetas evoluírem e nós também evoluirmos. É nesse sentido. Quando o nosso corpo de carne morre, os nossos átomos se transformam em novas moléculas e constituem novos corpos, novos materiais. Não apenas corpos orgânicos, mas também seres inorgânicos. A lei do progresso ela é inevitável. Todos nós, vivendo as experiências necessárias ao espírito desde o princípio da criação, nós tendemos ao progresso, a essa evolução no conhecimento e na moralidade, a lei de igualdade, a lei de liberdade e, em especial, a lei de justiça, de amor e de caridade, que vem muito de encontro a essa questão da felicidade, né? Tudo que Deus faz, tudo que nós vivemos hoje, tem por objetivo o nosso melhoramento. Precisamos entender esses conceitos de uma forma mais profunda. Por isso, sempre fica o convite de que vocês ampliem os seus estudos. Né? Agora, a programação reencarnatória, que compreende as nossas necessidades de evolução. Ora, somos espíritos criados por Deus. Vamos vivenciando a vida. Esse momento da programação reencarnatória, ela acontece com a nossa participação no momento em que nós habitamos a raça hominal. Então, quando a gente está lá no plano espiritual, equilibrado, entendendo todo o contexto do passado que já vivemos e as necessidades de evolução no futuro, nós participamos sim da nossa programação reencarnatória, auxiliados por técnicos da espiritualidade. Então, daí vem essas diferenças que a gente encontra hoje no mundo. Por exemplo, o pobre, o rico, o negro, o branco, o amarelo, a doença, a saúde, enfim, as mais diversas situações que a vida pode proporcionar ao espírito. Então precisamos entender que aquelas coisas que são determinantes na nossa vida, muito provavelmente têm reflexo na nossa programação reencarnatória. Meu pai, minha mãe, a família na qual eu nasci. Programação reencarnatória, sem sombra de dúvida. Os filhos que eu hei de ter, programação reencarnatória. Mas daí não vamos especular com programação reencarnatória em todas as situações da nossa vida. Porque nós temos o livre-arbítrio e podemos fazer todas as nossas escolhas diante dos acontecimentos da vida. E aí, o entendimento da pluralidade dos mundos habitados, né? E aí a gente traz aí ao conhecimento de todos vocês, e eu já disse um pouco mais no início, que da mesma forma como os espíritos tendem a evoluir da simplicidade, da ignorância, eles buscam a evolução, né, até chegar num grau de pureza, num grau de pureza como Jesus, mas nós começamos ali, os nossos estágios na vida, as nossas experimentações na vida, nos mundos primitivos, que são destinados à primeira encarnação da alma humana. E nesses mundos, o mal prevalece. Porque ali precisamos aprender as duras lições da vida, da sobrevivência, da reprodução, né? Então o instinto é o que é mais desenvolvido ali, né? Nos mundos de provas e expiações, a Terra é um mundo de provas e expiações, morada de espíritos imperfeitos. Está aí uma explicação significativa para os nossos sofrimentos. Nós não temos o pleno conhecimento, nós não entendemos o que é bom, o que é ruim, a gente é egoísta, é orgulhoso, a gente só quer o bem bom para nós. E mesmo quando a gente tem o bem bom, a gente quer mais, a gente não olha para o próximo, muito menos para o inimigo. Perdoar o inimigo, fazer o bem para ele, imagina, nenhum de nós, inclusive eu, está preparado para isso, eu não aprendi o que é isso ainda. Eu sou um espírito imperfeito. Para os espíritos imperfeitos, há os mundos de provas e expiações. Faz parte do nosso aprendizado. Então, o mal, existe o bem, mas o mal ele prevalece sobre o bem. Né? Aí, numa sequência de evolução dos planetas, nós encontramos os mundos de regeneração. Há muita especulação sobre esse tema hoje na Terra, né, no meio espírita. Nós estamos no momento de transição? Sim.
Sim, estamos num momento de transição, mas acredito eu que estamos muito distantes de transformar a Terra em poucas décadas. Eu posso até arriscar aqui em poucos séculos no mundo de regeneração, porque nos mundos de regeneração, o bem, o mal ainda existe, mas o bem ele é muito mais forte. A maioria dos espíritos que habitam o mundo de regeneração compreende Deus de uma maneira diferente e procuram, na sua prática, na vida prática, fazer sempre o bem. Pensam e procuram fazer, mas há ainda espíritos imperfeitos e que ainda causam o mal. Mas o bem ele prevalece sobre o mal. Nos mundos ditosos, uma evolução ainda maior, onde o bem se destaca ainda mais do mal, e aí os mundos celestes divinos, onde não há o mal, apenas o bem, o amor, o entendimento de Deus, do que é o universo, do que é a vida, e percebam uma nuance interessante. Muitos espíritos que estão lá aptos para viver nos mundos celestes ou divinos retornam a reencarnar nos planos de provas e expiações para acelerar a evolução daqueles que eles amam. Então, hoje a gente quer ir para os mundos celestes, divinos, onde só existe o bem, onde somos plenamente felizes. Mas quando a gente chega lá, a grande verdade é como é que eu posso ser feliz se aquele meu irmão, aquela pessoa que eu amo, é meu irmão, ainda sofre. Eu volto lá, né, para acelerar a evolução dele. Por isso, meus irmãos, também não devemos ficar muito especulando com esse negócio de espírito mal que está aqui atrasando a minha vida, porque nós temos do nosso lado, como temos aqui na vida encarnado, amigos, inimigos, enfim, pessoas que nos querem bem, pessoas que nos querem mal. No plano espiritual também, a gente tem os espíritos amigos, aqueles que nos amam, e que estão ali trabalhando para que possamos perceber as leis universais, entender o que é Deus e o cumprimento dos seus objetivos através da vivência da vida na prática e do aprendizado necessário. Né? E muitas vezes esses irmãos reencarnam dentro do contexto, por exemplo, de pai, de mãe, de esposa, de esposo, de filho, para servir de exemplo para aquele espírito que ainda é imperfeito. Olha que coisa mais... Olha como Deus é inteligente e as leis universais visam a evolução de toda a humanidade. Então, agora nós chegamos na Terra, um planeta de provas e expiações. Meus queridos, somos espíritos imperfeitos. O sofrimento na Terra é fruto dessa nossa imperfeição. Somos orgulhosos, somos egoístas, ainda pensamos muito no eu. Eu quero ser feliz, eu quero ter paz, eu quero ter um carro novo, eu quero ter uma casa nova. Nós estamos numa época de pandemia. A pandemia começou lá no início do ano passado. Já são 13, 14 meses de pandemia. E já a gente tem assistido aí o pior que há no direcionamento para a gestão dessa crise relacionada ao Covid-19. E eu não estou aqui polarizando nem lado A, nem lado B, nem direita, nem esquerda. Eu estou dizendo que nós enxergamos claramente graves desvios de bondade, de justiça, né? E de preocupação com o ser humano. Corrupção, desvios de verbas que deveriam ser direcionadas para minimizar o sofrimento da humanidade. E aí algumas pessoas desviam essas verbas para interesse próprio. Somos imperfeitos. Precisamos aprender as boas lições que a vida tem de nos submeter. E só entendendo, e aí vem a justiça da reencarnação, né? Só entendendo, se eu causei o mal, tudo bem, eu tenho muito dinheiro, eu tenho conforto, minha família está segura, ao invés de agora é a hora de eu dividir, do excedente eu dividir com a humanidade e minimizar o mal, as diferenças que existem. Não, eu quero mais, agora eu quero ser previdente, eu quero colher para o futuro. Você não sabe se amanhã você está vivo. O Covid pode te pegar agora e daqui 3, 4 dias sua carne perecer. Precisamos entender que o ser humano é o bem maior, que a vida é o bem maior e que ela é preciosa. Cada uma desses espíritos tem na vida algo precioso de mais importante. E a Terra, um dia,
Será um plano celeste ou divino? Sim, se compreendermos exatamente os ensinamentos de Jesus tão simples. Esqueça, você não precisa ler a Bíblia. Lembre-se apenas, ame o teu próximo e o teu inimigo. Porque amar o próximo é fácil, mas o teu inimigo também. Faça por ele aquilo que você gostaria que ele fosse feito. Pense sobre ele exatamente da forma como você gostaria que ele pensasse de você. Acaba o mal. Ninguém mais prejudica ninguém. Viveremos em paz, viveremos felizes. Mas nós ainda não temos o conhecimento disso. Por isso, a reencarnação é algo necessário para que possamos zerar o nosso histórico passado e o corpo de carne impõe essa limitação à lembrança das outras vidas. Isso é uma lei universal. E isso é uma imposição das leis divinas orquestradas por Deus, para que nós possamos nos encontrar agora como pais, irmãos, esposas, filhos, e possamos vivenciar, a partir desse recomeço, o amor. Deixamos a vida, vivenciamos o amor, nos encontraremos lá no plano espiritual. Você e o seu inimigo. Vocês vão resgatar todo o conhecimento do passado. Aí, o que vai prevalecer? O amor. O amor. Estão vendo como Deus é a inteligência suprema? E que as suas leis refletem exatamente os seus atributos e, em especial, o da justiça e da bondade? Nós temos o livre-arbítrio. A decisão de escolha é nossa. A necessidade de aprendizado é nossa. Nós precisamos escolher. Temos sempre dois caminhos, o bem e o mal. Para que possamos discernir o que é o bem ou o que é o mal, precisamos experimentar a vida. Meus irmãos que sofrem com essa pandemia, não desistam da vida. A vida tem muito a te oferecer, mas mesmo que você sofra a tua vida inteira, quando você, aí vem aquela parte que eu falo, olha, devemos olhar a vida atual, mas vivê-la já sob a perspectiva da continuidade. Quando chegamos lá, vamos ver que sofremos muito aqui, mas que nos era necessário para evoluirmos, para entendermos melhor o que é o bem e o que é o mal. E para que não façamos mais aos nossos próximos, ao nosso inimigo, o mal que eles nos causaram. Nós vamos entender exatamente tudo isso. Meus amigos, e aí vem a minha mensagem final. Kardec diz: as aflições na terra são os remédios da alma. Eles salvam para o futuro. Como uma operação cirúrgica dolorosa salva a vida de um doente e lhe devolve a saúde. É por isso que o Cristo disse: bem-aventurados os aflitos, pois eles serão consolados. Com certeza, depois desses minutos aí de exposição, todos vocês já enxergam, né, a vida sobre um novo aspecto. Se não ainda emocionalmente, pelo menos intelectualmente. Faz sentido. Então busquem ainda mais o conhecimento, porque o conhecimento é que nos transforma, que nos faz acreditar verdadeiramente em Deus, nas suas leis e nesse caminho que temos a percorrer por toda a eternidade, que é o caminho da evolução, da busca pelo entendimento do bem maior. Seremos felizes. Seremos felizes. Na Terra ainda não. Precisamos construir a felicidade na Terra de forma circunstancial. Ela se apresenta desse jeito. Como eu disse ali no início, ao se curar de uma doença, ao arrumar um emprego, ao comprar um carro, uma casa nova, etc. Ao casar, enfim, ao ter um filho. São circunstanciais. Precisamos aprender a estender esses momentos, a entender que a vida é um grande presente para o nosso melhoramento e que ele nos foi dado para o nosso bem e para toda a humanidade. Ok? Meus queridos, eu agradeço a atenção de vocês, agradeço a oportunidade de estar dividindo com vocês um pouco do que eu entendo, né, sobre os preceitos da doutrina espírita. Sou testemunha de que eles mudaram a minha vida, a minha forma de viver, a minha forma de encarar a vida e de entender a vida. Sou perfeito? Não, sou muito imperfeito. Mas eu procuro todos os dias orar e vigiar. E eu procuro todos os dias, mesmo que eu erre, me levantar, agir, executar lá a lei do trabalho. Se eu estou no fundo do poço, levanta. Só tem um caminho para você andar, que é a da reação. Não o deixar a vida, porque a vida é o presente que Deus lhe deu. Você é um espírito, a morte não existe.
Quando você chegar do outro lado lá, você vai se decepcionar. Eu continuo vivo, com os mesmos problemas. Aí você sofre ainda mais, mas a misericórdia de Deus está lá. Os trabalhadores do bem estão lá, vão te resgatar e você vai continuar a tua jornada. E vai ter uma nova oportunidade via reencarnação. Perseverem na vida, não desistam jamais. Sigam sempre em frente. Não alimentando, lembrando aí da parábola do trigo e do joio, não alimentando a má semente, mas alimentando a boa semente, aquela que dá bons frutos. E nós sabemos qual é. Pense o bem sempre, faça o bem sempre. Que Jesus nos abençoe a todos e que assim seja. Até uma próxima oportunidade, meus irmãos.